Se eu te falar que existe um cara praticamente desconhecido por aqui que pode ter antecipado uma das maiores tensões geopolíticas da atualidade? Pois é, o nome dele é Jiang Shueqin, e provavelmente eu errei a pronúncia agora. E o que ele disse lá em 2024 voltou com força total aí, agora deixando muita gente preocupada, tá? Porque o cara ele cravou a volta do Donald Trump, falou sobre um possível conflito com o Irã e foi além. Disse até quem sairia vencedor dessa guerra. Só que o mais intrigante não é nem isso, tá? É a forma como que ele explica tudo. Como se esse cenário já tivesse praticamente escrito. Mas será que a gente está diante de alguém que realmente consegue prever o futuro? Ou só de um analista geopolítico extremamente competente em conectar padrões no meio do caos? Nesse vídeo de hoje você vai entender e conhecer quem que é o Jiang Shueqin e descobrir por que tanta gente começou a chamar ele de Nostradamus da China. É mole? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o Jiang Shueqin, e de novo, né, é bem provável que eu esteja errando a pronúncia aí do sobrenome dele, mas não tem problema, né? Ele é um nome que carrega aí um peso enorme, tá? É o que tudo indica, até uma certa fama de prever o futuro. Ele nasceu em 1974 na China, se mudou ainda criança, com apenas 6 anos, para o Canadá, junto aí da família que buscava uma vida melhor. Ele cresceu enfrentando algumas dificuldades, mas desde cedo ele já chamava a atenção por conta da sua inteligência fora do comum. Com o tempo, ele acabou se tornando educador, escritor, historiador e teórico geopolítico sino-canadense, hoje radicado em Pequim. Formado simplesmente pela Universidade de Yale, o Jiang ele ficou bastante conhecido na China por suas contribuições na área da educação, principalmente defendendo criatividade, pensamento crítico e a chamada cidadania global. Só que nem sempre foi assim, tá? Num certo momento ele chegou a ser expulso do país depois que descobriram que ele havia trabalhado para o governo americano, realizando filmagens clandestinas do movimento trabalhista. E isso aconteceu quando ele aceitou um trabalho como jornalista para a PBS, né, em 2001. No ano seguinte, ele acabou sendo descoberto e deportado pelas autoridades chinesas. Antes disso, o Jiang ele também enfrentou fases bem complicadas, incluindo depressão e dificuldades para conseguir um emprego digno. Até 30 anos de idade, a vida dele estava bem longe do que se esperaria de alguém aí com tanto potencial. Mas tudo muda em 2003, quando a China decide aceitá-lo de volta, sem um motivo muito claro, tá? A partir daí, ele mergulha de vez na área da educação, escreve livros, colabora com jornais importantes e passa a se tornar uma referência no país. E não é só por isso, né, que ele chama a atenção. O Jiang ele também ganhou fama por outro motivo. O seu canal no YouTube, chamado de Predictive History, ele já ultrapassa aí os 2 milhões de inscritos e por lá ele mistura análise histórica, teoria dos jogos e conceitos inspirados na psicohistória de Isaac Asimov, para poder interpretar e até tentar prever grandes movimentos geopolíticos ao redor do mundo. Para vocês entenderem melhor, de forma bem direta, Isaac Asimov ele criou a ideia de uma ciência chamada psicohistória que teria como objetivo ajudar a humanidade a compreender o passado, antecipar o futuro e até influenciar o presente. E é justamente essa lógica que o Jiang ele tenta colocar em prática, tanto nas aulas quanto nos conteúdos que publica no canal. Foi seguindo essa linha aí que o sino-canadense começou a fazer suas previsões. E o mais curioso é que, por incrível que pareça, várias delas acabaram se concretizando com uma precisão que realmente chama atenção. Numa palestra que rodou o mundo inteiro, gravada em maio de 2024, o Jiang ele levantou uma tese que chamou bastante atenção. Segundo ele, caso Donald Trump voltasse ao poder, o cenário geopolítico poderia se tensionar a ponto de empurrar os Estados Unidos para um confronto direto com o Irã. Durante essa fala, ele reforçou que um possível segundo mandato de Trump aumentaria consideravelmente o risco de um conflito militar com o país do Oriente Médio e fez questão de destacar que esse tipo de guerra poderia acabar sendo desastroso para o próprio Estados Unidos. Boeing is a weapons manufacturer. They make airplanes, but they mainly make bombs and missiles. Okay, so they love war. She sat on the board of Boeing, an extremely prestigious job, and she was paid $300,000 just to sit on the board and do nothing. Okay? She has also given speeches at an organization called Christians United for Israel.
And you may remember that this is a 7 million strong organization that supports war in the Middle East. They are evangelical Christians. They are dispensation premillennialists who believe that war between Israel and Iran will bring Jesus back to earth and establish the kingdom of heaven. And therefore, they want as much conflict in the Middle East as possible, okay? No fim das contas, o Jiang ele fez 3 grandes previsões. A primeira, Donald Trump voltaria ao poder, mas vale lembrar que essa Daniel Mastral também já fez, né? Então não é só mérito dele. A segunda, esse retorno acabaria levantando um conflito com o Irã, e aí nessa ele acertou, né? E como essas duas acabaram se confirmando, muita gente nas redes sociais passou a chamá-lo então de Nostradamus da China. Só que tem a terceira, né? E é justamente ela que chama ainda mais atenção. Segundo o Jiang, nesse cenário de guerra, quem sairia vencedor seria o Irã, e não os poderosos norte-americanos. Na visão dele, os Estados Unidos só teriam alguma chance real de vitória caso recorressem a uma medida extrema, né, como o uso de uma bomba nuclear, por exemplo. Quem venceu a guerra, ok? Obviamente, esta é uma pergunta capciosa. Obviamente, o Irã venceu a guerra. Por quê? Porque qual é o problema com esse plano? Essa é a doutrina americana típica. Choque e pavor. É assim que eles travam guerras. Mas existe um problema com esse plano. O que é? Porque os iranianos iriam querer isso. Ok, vamos voltar à doutrina militar tradicional. Na doutrina militar tradicional, você tem 3 princípios. Concentrar forças, evitar o cerco, proteger as linhas de suprimento. Essas são 3 coisas que você deve obedecer absolutamente se for para a guerra. Então, usando a doutrina militar tradicional, explique para mim por que os Estados Unidos já perderam a guerra agora. Exatamente. Primeiro de tudo, eles estão cercados, certo? Você sabe por quê? Porque o Irã é todo montanhoso. É uma fortaleza, certo? Ou seja, para colocar essas tropas dentro do país, você tem que lançá-las de paraquedas, certo? Mas, pessoal, uma vez que vocês estão dentro do país, não conseguem tirá-los de lá. Entenderam? Ok, esse é o primeiro problema. Eles foram cercados, certo? Qual é o segundo problema? Por que não? Isso mesmo. E por que mais? É isso mesmo, certo? Então eles não conseguiram reunir forças em massa. O Irã tem uma população de 90 milhões de pessoas. Você vai precisar de pelo menos 3 a 4 milhões de soldados, só de pensar em conquistar o país. Eles têm 100 mil neste país. E como o Jack diz, você não consegue mover tanques por montanhas. Eles não foram feitos para combate em montanhas. O que você vai fazer? Então eles não conseguem reunir forças em massa e não conseguem e foram cercados. E qual é o outro problema? E esse é o maior problema, exatamente. Eles não podem ser reabastecidos, eles não têm linhas de suprimento. Para que sejam reabastecidos, aviões teriam que lançar munição e comida dentro do país. Mas, de novo, o Irã é todo montanhoso, então é muito fácil para os iranianos derrubarem os aviões. Isso faz sentido? Quando você passa por montanhas, não consegue ver o que está no chão. A realidade é que só existe uma maneira de os Estados Unidos vencerem esta guerra contra o Irã, ok? Podem usar armas nucleares. E os Estados Unidos farão isso se tiverem o suficiente, se tiverem um pretexto, ok? E o mais curioso é que ele não se limita a simplesmente prever. Se você olhar os vídeos dele, você vai perceber que o Jiang ele praticamente destrincha o cenário inteiro. Ele detalha desde possíveis formas de ataque até como a guerra poderia se desenrolar ao longo do tempo, como se estivesse montando um passo a passo do que ele acredita que vai acontecer. Em 1991, nossas forças armadas derrotaram Saddam Hussein em 100 horas. Em 2003, nossas forças armadas derrotaram Saddam Hussein em menos de 3 semanas. Para provar que somos os melhores do mundo, derrotaremos o Irã. Em apenas 2 semanas, então não se preocupe. Seremos firmes na defesa da democracia, da liberdade e da prosperidade global, ok? No entanto, enfrentam sérios problemas de manufatura. Porque, como sabemos, os Estados Unidos enviaram todas as suas fábricas para a China. Então, os Estados Unidos não têm tantas fábricas assim. Então, sim, eles têm o armamento mais avançado do mundo, mas essa arma não serve de nada se você não tiver munição, certo? Você não tem munição, bombas, balas, e para isso você precisa de fábricas. Os Estados Unidos não têm de fato essas fábricas. Agora entendo que os Estados Unidos estão tentando modernizar sua capacidade de produção. Mas é meio lento, tá bom? Então, talvez daqui a 5 anos o país tenha capacidade de produção para travar essa guerra, mas agora não tem. Traçando um paralelo com a própria história, o Jiang ele chegou a comparar uma possível invasão dos Estados Unidos ao Irã com a famosa Expedição Siciliana, quando Atenas apostou alto em uma campanha militar que terminou numa grande catástrofe. E como você viu, ele sustenta que a geografia e o tamanho da população iraniana tornariam qualquer tentativa de ocupação algo extremamente complicado. O terreno montanhoso, as longas linhas de suprimento e uma resistência interna forte poderiam transformar um avanço inicial num fracasso estratégico bem rápido. Além disso, o educador ainda afirma que grupos aliados do Irã, como Houthis, Hezbollah e Hamas, já entenderam a forma como os Estados Unidos operam, né? E, segundo ele, teriam hoje uma estratégia eficiente para enfraquecer e, no limite, derrubar o Império Americano. Será mesmo? E porque seu grande líder religioso, o Ayatollah Khomeini, foi brutalmente assassinado pelos americanos e israelenses, eles são profundamente motivados a buscar vingança, a se martirizarem pelo bem maior, a buscar a glória do paraíso eterno. A segunda grande vantagem é o terreno. E tudo isso significa que o Irã é um país montanhoso e vasto. Ele tem uma dimensão 3 vezes superior à do Iraque. Então é extremamente difícil para os Estados Unidos invadirem o território do país. Na verdade, a grande maioria dos analistas vai te dizer claramente que é suicídio para o exército americano invadir o Irã. É uma fortaleza
fortaleza montanhosa, certo? Aquilo é uma fortaleza. Certo, vamos revisar as estratégias. Ok, decapitação. E o que você está fazendo é remover a elite, ou o que chamamos de comando e controle. Você basicamente está limitando a capacidade do Irã de se autogovernar, de ter uma liderança, de ter uma elite, comando e controle. A segunda estratégia é o bombardeio aéreo, supremacia aérea. Mais uma vez, os Estados Unidos têm os aviões mais avançados do mundo, e a forma como estão usando seus aviões é para destruir o máximo possível de instalações militares, mas também estão realizando atos de sabotagem. Certo, então o que eles estão fazendo é bombardeio em tapete. Eles bombardeiam Teherã indiscriminadamente. O direcionamento automático significa que, em vez de atacar instalações militares, você ataca hospitais. Por quê? Porque você está degradando a capacidade do organismo de se regenerar, de ser resiliente. E a última coisa que você faz, e a última coisa, claro, é armar e subornar insurgentes. Antes, o grande problema para os iranianos era que havia líderes demais, cada um com sua própria opinião idiota e todos querendo liderar essa guerra, certo? Mas ao matar tantos líderes, você permite mais mobilidade, mais meritocracia, certo? Você está resolvendo o problema da superprodução de elites para os iranianos. Isso é um bônus enorme, enorme, pessoal, ok? Então a liderança se tornará muito mais enxuta, muito mais implacável, muito mais determinada e muito mais estratégica. Número 2, a supremacia árabe. Bem, quando você faz isso com as pessoas, quando você bombardeia Teherã indiscriminadamente, você está criando uma sociedade mais coesa. Por quê? Porque o principal conflito no Irã durante muitas décadas foi o conflito entre as áreas urbanas e as áreas rurais. As áreas rurais eram muito religiosas, muito pobres e muito atrasadas. E as áreas urbanas eram educadas, laicas e progressistas, ok? E assim surgiu esse enorme conflito que levou a muitos tumultos e protestos no Irã. O povo iraniano já não se vê nem uns aos outros como inimigos. Eles veem os americanos e os israelenses como inimigos. Você cria uma sociedade muito mais coesa, com pessoas dispostas a lutar juntas, e isso é um problema. Na palestra mais recente, o Jiang ele afirmou que esse conflito ainda deve se arrastar por bastante tempo e que quando tudo isso finalmente acabar, o mundo já não será mais o mesmo. Agora, fica a dúvida, né? Até que ponto essas previsões mais amplas dele realmente vão se confirmar? Até porque vale lembrar que ele também fez várias análises que nunca se concretizaram, tá? Então, não dá para tratar como alguém que acerta tudo, tá? Muito longe disso, inclusive. Outro ponto é que muitas das leituras dele passam por uma visão bem alinhada ao governo chinês, é o que acaba deixando algumas análises claramente tendenciosas. Mesmo assim, o fato é que aquela palestra que antes passava meio despercebida acabou colocando o nome dele entre os analistas geopolíticos mais comentados da internet. E não por acaso o público dele só cresce, com cada vez mais gente interessada no que ele tem a dizer. Tanto que criaram até um canal, eu não sei se é dele mesmo, mas tem um canal de Jiang ali, professor Jiang e tal, Brasil, que os vídeos deles tá inclusive dublado, tá? Pra galera ir lá assistir, mano. Agora eu te pergunto, tá? Será que ele realmente tá enxergando algo que a maioria ainda não percebeu? Ou tudo isso não passa de uma boa narrativa bem construída? Essas previsões são baseadas em análise sólida ou estão sendo influenciadas por interesses e visões políticas? O que você acha, cara? Você acha que esse cara é brabo mesmo no que ele faz? Tem algum dom aí de previsão? Ou ele faz um monte e a que acerta viraliza, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.